seguimos ao vivo, girando pelo Rio Grande do Sul, prestando serviço, acompanhando a tragédia que acontece por lá. O prefeito da capital, Porto Alegre, Sebastião Melo, levantou a possibilidade de uma criação de abrigos alternativos para pessoas que estão em regime semiaberto, em meio às chuvas no Rio Grande do Sul. Semiaberto, o sujeito tem de voltar para a cadeia em algum momento. Como não está funcionando, o prefeito sugere um abrigo alternativo. O Arthur Cipriano vai explicar para a gente ao vivo, direto de Porto Alegre, exatamente do que é que se trata. Que ideia é essa, Arthur? Bom dia. Bom dia a todos. Realmente, o prefeito Sebastião Melo, então, levantou essa possibilidade de criação de abrigos alternativos para presos do regime semiaberto em meio a toda essa catástrofe. Ele mesmo afirma que são 15 mil pessoas em abrigos na capital gaúcha. São 136 locais que estão recebendo muita gente nesse momento. E é uma preocupação, sim, do prefeito Sebastião Melo, que publicou nas suas redes sociais. Vamos acompanhar a publicação do prefeito. Ele ressalta essa publicação e ele ressalta sobre a segurança dos abrigos, que nos preocupa a presença de apenados do semiaberto. Não podemos expor a população a conflitos de segurança dentro dos espaços. Existe alinhamento com o Estado e Ministério Público para abrigo alternativo, mas precisamos do entendimento do Judiciário e da Defensoria. Ele que está pedindo esse alinhamento, a própria Secretaria de Segurança Pública do Estado já está em comunicação para que isso possa acontecer, porque ele mesmo ressalta, são muitas pessoas diferentes no mesmo lugar e precisa-se sim de todo esse aparato de segurança para proteger as pessoas, né? A própria segundo a pasta, né, da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, medidas como essa só poderiam acontecer e seriam tomadas pelo Estado junto à União e ao Judiciário. Ou seja, precisa sim deste apoio também agora governamental e federal para resolver essa situação. Porto Alegre, como eu comentava antes, tem 136 abrigos e destes, muitos têm segurança 24 horas e outros segurança em turnos alternados, como turnos da noite, por exemplo. A própria prefeitura aqui da capital gaúcha contratou equipes especializadas de segurança privada para ajudar nesse auxílio tão necessário nesse momento. O Arthur, queria que você dissesse pra gente de onde você está falando agora. Vi que passou gente de guarda-chuva aí atrás de você. Tá chovendo fino, uma garoa aí, o solo tá bastante molhado ainda, né? O asfalto aí onde você tá. Sim, eu estou aqui bem no bairro Sarandi, bem próximo de mim aqui, estão já a avenida bloqueada, porque tem acúmulo de água e vem esse grande risco aí de novas elevações hoje e amanhã no Guaíba. Tem muita gente passando, uma garoa bem chata, aquela garoa fina que fica insistentemente aí, está atrapalhando muito mais o trabalho dos voluntários. Aqui próximo de mim também tem muitos barcos e botes preparados para se mais alguém ficou para trás e também seguem os resgates, principalmente dos pets nesse momento. Arthur Cipriani conversando com a gente ao vivo, direto de Porto Alegre, 9h27. Vamos ouvir os nossos comentaristas, o Cristiano e a Amanda. São problemas com os quais nós não precisávamos lidar até tudo isso acontecer, né? São diversas camadas de problemas, como esse, por exemplo, agora. O que fazer com os presos em regime semiaberto que não podem ou não conseguem voltar para as penitenciárias, ou presos em regime semiaberto que saem e não têm para onde ir porque suas casas foram destruídas? O fundamental é garantir segurança nos abrigos, não é? Porque não há mais abrigo para 50, 100 pessoas. Agora a gente está falando de ginásio com 5 mil pessoas e sabe Deus por quanto tempo, né? Porque ninguém sabe quando essa gente vai poder voltar para casa. Amanda. Ou também mulheres e crianças, né, Colombo? Muitas que ficam nesses abrigos e que foram ou vítimas de algum tipo de importunação sexual ou que tiveram que passar a noite em claro porque ficam com medo que suas crianças sejam vítimas de algum tipo de abuso. Portanto, o governo e também a iniciativa privada têm se dedicado nos últimos dias. A ministra Cida Gonçalves esteve no Rio Grande do Sul, está em contato com as autoridades públicas justamente para formar abrigos específicos para mulheres e crianças. Então, imagina, depois de toda essa tragédia de perder casa, muitos deles de perderem parentes e amigos, de perderem tudo que construíram ao longo da vida, ainda terem que se preocupar com a própria segurança nesses abrigos. E muitos não querem deixar as casas porque ficam com medo de saques, né? As casas, obviamente, ficam absolutamente vulneráveis sem os moradores. Então, é toda uma gama de problemas que surge. Naturalmente, o poder público não está preparado para lidar com isso, porque ninguém está preparado para uma tragédia climática dessa monta. E aí, o que a gente precisa se debruçar, o que precisa fazer, em vez de trabalhar só na reação, focar principalmente na prevenção.
Código ambiental flexibilizado desde 2019 no Rio Grande do Sul, com corte de árvores de matas nativas, também a manutenção de diques que não foram feitos em Porto Alegre. Tampouco o governo federal tem um plano amplo de prevenção a desastres climáticos, a desastres naturais. Quais são os municípios em emergência climática, o que deve ser feito, as cidades focarem em planos diretores, retirarem os moradores em zonas de encostas, em regiões que enfrentam maior risco, maior perigo. Quer dizer, é o poder público, todos os braços, todos os entes federados que têm que trabalhar unidos para focar principalmente em prevenção. E o Congresso Nacional fazer a sua parte. Porque, olha, tem mais de 20 projetos de lei correndo solto em tramitação no Congresso que versam justamente sobre flexibilizar ainda mais leis ambientais e deixar a população de todas as regiões do Brasil mais vulnerável. Então, nós, como sociedade, precisamos ficar atentos e o Congresso e o poder público, o poder executivo, nos diferentes níveis, fazer a sua parte. Mais grave do que não estar preparado para um evento dessa natureza é a gente perceber de forma muito objetiva que não existe um plano de contingência para situações extremas, sobretudo quando a gente fala do ambiente carcerário. As prisões brasileiras que vivem uma realidade absurda, todo mundo sabe disso, todo mundo conhece essa realidade. E aí agora, quando se tem uma catástrofe dessa, que obviamente também atinge penitenciárias, prisões, etc., não se pode cair na tentação do vamos liberar geral, depois a gente vê o que faz. Esse é o momento, esse é o ambiente onde o governo federal tem que atuar, para que ele consiga vagas, consiga transferências e consiga conter aquilo que é possível ser contido. É óbvio que, diante dessa urgência que aconteceu no Rio Grande do Sul, você não vai conseguir tapar todos os buracos, mas o mínimo precisa ser feito. O que me angustia é ver que a ação ela é sempre reativa, ela não é uma ação preventiva, porque quando se deu o alarme nas cidades, pediu para as pessoas evacuarem, aí eu quero saber o que efetivamente cada gestor de penitenciárias e prisões, o que eles estavam instruídos a fazer? Qual era o plano de contingência que eles tinham para seguir? E aí a gente vai se deparando com a realidade de que não há nenhum tipo de preparo para essa situação. E não é em razão da chuva, não. As contingências nesses ambientes, elas podem acontecer também por outros motivos. Agora, vamos ter que enxugar esse gelo que o Brasil simplesmente não consegue dar conta. Rio Grande do Sul terá muitos desafios a enfrentar e a vencer. E esse da segurança pública será mais um deles, e muito grave.